De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com semblante de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pregar o evangelho é se expor. Pregar o evangelho não é ganhar popularidade, ter aplauso da plateia, da multidão. Pregar o evangelho é ser rejeitado. Irmãos, a função, o chamado, a vocação para ser verdadeiramente profeta de Deus não é fácil, não. Porque você, como chamado para profeta de Deus, você vai de encontro ao mundo e aquilo que o mundo aprova, vive e entende como se fosse de Deus. Pregar o evangelho é você levar a luz de Deus diante das trevas. Olha o que acontece dentro dessa missão que nós temos que fazer. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, quando falou isso, ele não falou no sentido de você dar um testemunho religioso. Ser luz não é no sentido de você viver a aparência religiosa, impressionando os outros com a sua forma de vestir, com os seus usos e costumes. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, é no sentido de que vocês é quem tem a obrigação de esclarecer os que estão nas trevas, de levar o entendimento, o conhecimento, para iluminar a mente dos que estão perdidos sem o conhecimento, sem o entendimento. Olha qual é a função da luz. Você está vendo? Está claro aqui? Porque a luz está aqui. Quando eu tiro a luz, olha o que acontece. Escureceu, não foi? Mas quando a luz chega, olha o que acontece. Esclarece. Você tem o entendimento, o conhecimento da realidade. É isso que nós temos que fazer, levando a verdade do Evangelho de Cristo para as pessoas que estão sem entender a verdade de Deus, pela qual eles serão salvos. Quando a gente leva essa verdade, acontece isso, esclarece. Agora, muitos têm reações, atitudes diferentes. Uns recebem, outros desprezam, outros ficam irados, outros tapam os ouvidos e por aí vai. Mas a nossa obrigação é pregar, é iluminar, é esclarecer. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a realidade que nós temos que entender que Jesus falou. E a verdade é o que Jesus falou. A verdade é tudo que Jesus ensinou. Nós temos que seguir essa verdade e pregar essa verdade, que é o Evangelho de Cristo. É o que Cristo mostrou para o mundo que está nas trevas, no engano, da mentira do diabo em relação a Deus. Todo o conceito que o mundo vive em relação a Deus é treva. Porque a luz é o Evangelho, que ilumina a mente daqueles que o Deus desse século cegou o entendimento. O Evangelho é o poder de Deus. Mas o Evangelho, ele tem resistência. As pessoas não recebem de imediato. As pessoas se enfurecem. As pessoas rejeitam. As pessoas vão de encontro àqueles que pregam. Por quê? Porque o Evangelho é a luz de Deus que ilumina os que estão nas trevas. Quando você prega o Evangelho, você entra numa batalha espiritual. Está entendendo isso?
Quando você prega o evangelho, você está indo batalhar contra o reino das trevas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós usamos as armas espirituais. A espada, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, pela qual nós vamos fazer o combate da fé. Pregar o evangelho é entrar numa batalha espiritual contra o reino das trevas, que prende, cega o entendimento das pessoas. E logo, as pessoas vão ficar iradas. Muitas vão se aborrecer. Foi o que Jesus disse quando ele veio pregando esse evangelho. Ele disse que o mundo se aborrecia com ele, porque a verdade do evangelho é a luz de Deus que condena as obras infrutuosas das trevas, que desconstrói todo o conceito doutrinário formulado pelos homens dentro das religiões. A verdade do evangelho vai de encontro, logo não é fácil. É uma missão árdua, é uma missão estreita. Você que foi chamado como profeta, pregador do evangelho, vocacionado para essa missão, você vai se expor, você vai para uma zona de desconforto, vai sair do conforto para uma zona de desconforto. Pregar o evangelho não é isso que o povo está pregando dentro das igrejas, atraindo multidões, tendo palco, tendo show, juntando, aglomerando multidões, batendo palma para ver o profeta, para ver o pregador, para ver o artista. Nenhum dos pregadores do evangelho, dos profetas que Deus levantou, teve essa aclamação, nem essa aceitação que esses tais pregadores têm hoje. Nenhum. O próprio povo de Deus rejeita os verdadeiros profetas. O próprio povo de Deus apoiam e aplaudem e abraçam os falsos profetas. Isso é bíblico. Jeremias não foi aceito pelo povo de Judá. O povo de Judá estava seguindo os falsos profetas. Deus levanta Jeremias para divertir o povo. Olha que missão estreita Jeremias teve. Olha o que Jeremias passou. Jeremias não teve agenda de pregador. Jeremias não tinha uma multidão esperando ele pregar para bater palma. Jeremias não tinha privilégio da missão de pregador. Jeremias sofreu escárnio, padeceu. É só você também analisar lá os apóstolos. Os apóstolos não teve agenda de pregador. Não tinha plateia para ali aplaudir. Não tinha um púlpito cheio de regalia para eles poderem estar lá em cima e o povo embaixo, reverenciando eles. Os apóstolos sofreram para levar a verdade de Deus que salva o homem perdido. Foram expulsos, foram presos, foram mortos, apedrejados, degolados, decapitados, foram ignorados no meio do próprio povo de Deus. Aí hoje tem essa multidão de profeta, de homens que diz que é profeta de Deus, cheio de agenda, ganhando dinheiro, enriquecendo nas suas posições confortáveis, pregando o quê? Pregando o quê? Por favor, me ajudem aí. O evangelho não. O que esses tais profetas e pregadores pregam não é o evangelho. O evangelho não agrada a multidão. O evangelho não traz plateia. O evangelho não traz conforto. Eu mesmo, eu tenho me exposto, eu tenho me desgastado pregando o evangelho. Tem muita gente na minha convivência que já não tem mais consideração por mim, que já não me considera mais como irmãos da fé, e eu não sou mesmo. Irmão da fé que eles vivem, eu não sou mais. Eu saí desse sistema. Eu não sou irmão da fé de ninguém que está dentro do sistema religioso evangélico. Eu só considero irmão da fé quem está na doutrina, no evangelho. Eu só tenho comunhão com quem está na luz, que é o evangelho de Cristo. Não quem está nas trevas. Eu só tenho comunhão com quem está na luz, que também é a luz que tem que esclarecer os que estão nas trevas. Eu tenho perdido consideração de pessoas amigas, só porque eu estou pregando a verdade, só porque eu prego a verdade que vai de encontro ao que ele aprende no sistema, que vai de encontro, que reprova e condena o que os líderes deles, os pastores, os profetas, estão ensinando o povo a viver. Logo eles ficam com raiva, já não falam mais, já não consideram nem cumprimentam, já viram o rosto. Esse é o preço que o profeta paga.
Esse é o preço que o verdadeiro profeta, que prega a verdade do evangelho, paga. Já não são aceitos dentro dos grupos da comunidade religiosa. Já não são mais mencionados. Já não são mais considerados. Está entendendo isso? Pregar o evangelho não é fácil, meu irmão. Pregar o evangelho é aborrecer. Pregar o evangelho é corrigir. Pregar o evangelho é repreender. Pregar o evangelho é reprovar as obras, é condenar as obras infrutuosas das trevas e reprovar. Pregar o evangelho é isso. Dá uma examinada aí no que o próprio Jesus passou. Ele que trouxe o evangelho, a verdade que liberta. Dá uma analisada aí no que os apóstolos que ele enviou passaram para pregar o evangelho, a ponto de serem expulsos da cidade, arrastado pelo cabelo, como foi Paulo pregando numa cidade. Por quê? Porque o povo não agradou da mensagem. A mensagem contrariava o que o povo vivia na religião. Está entendendo isso? Vai pregar o evangelho dentro dessas muitas igrejas. Você só é convidado para pregar. Você só tem agenda nessas igrejas se você comunicar com eles dentro da mentira. Se você pregar fábula e fantasia que agradem a eles. Você só tem convite para pregar nas igrejas se você for conveniente com os líderes, submisso à doutrina das igrejas, pregando dentro da linha de pensamento dos ministérios. Se você for um verdadeiro profeta para pregar a verdade do evangelho, você só vai uma vez. E se eles te conhecerem, nunca mais você vai. Pregar o evangelho não é fácil, é uma missão árdua. Mas aquele que chamou é fiel e poderoso para nos garantir cumprir o ministério que ele nos deu. Paulo teve uma ameaça muito grande. Jesus diz: Paulo, eu sou contigo, não te cales, mas prega a minha palavra, que eu sou contigo para te livrar. Se Deus permitir que eu morra, apedrejado, degolado, com um tiro, com uma facada, atropelado por causa do evangelho, ele permite para me guardar, porque eu já não tenho mais o que fazer aqui, para a contribuição da obra do reino de Deus. E se ele quiser que eu continue a obra, ele me livrará de todo o mal. Foi o que Paulo disse. Os meus irmãos esqueceram de mim, mas Deus me assistiu nas minhas necessidades. Ele me livrou da boca do leão. Ele me livrou das ciladas e das armadilhas que o diabo usou os homens para fazer contra a minha vida. É Deus quem livra, é Deus quem guarda, é Deus quem protege, aquele que ele envia para fazer a obra. Quando Deus envia Jeremias, ele diz: Jeremias, esse povo vão investir contra a tua vida, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, Jeremias, para te livrar. E investiram mesmo. Prenderam Jeremias, jogaram no calabouço. Jeremias passou um grande aperto, mas Deus estava lá preservando a vida de Jeremias, para Jeremias cumprir o ministério que Deus deu para ele cumprir. Jeremias foi fiel. Ele não buscou satisfação, nem conveniência, nem agradar o povo de Judá. Ele denunciou o pecado, ele pregou a verdade, ele levou aborrecimento para o povo, ele levou o juízo para o povo, porque era isso que Deus mandou anunciar ao povo. O falso profeta não busca agradar. Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus está mandando dizer que está trazendo vitória. Olha para aí. Não é isso hoje, né? A conversa hoje desses tais profetas. Então, a missão do verdadeiro profeta de Deus para pregar o evangelho não é esses profetas que estão aí dizendo Deus mandou dizer, Deus me revelou. Os profetas que Deus levanta no período da nova aliança para a igreja não é mais com o ofício que tinham os profetas na velha aliança. O ofício dos profetas da velha aliança não tem mais valor nenhum, porque agora toda a revelação de Deus já foi manifestada ao mundo pelas escrituras. Lá eles revelavam aquilo que ainda estava se desenrolando. A revelação de Deus que o mundo precisa ouvir já foi toda desenrolada. Não precisa mais profeta para trazer, assim diz o Senhor, Deus está dizendo, vai fazer isso, não. Tudo que Deus quer que você conheça, que Ele vai fazer, que já está escrito, determinado, está aqui. A missão do profeta de hoje da igreja é pregar, é doutrinar, é corrigir, é instruir, é repreender. Está entendendo?
A missão do profeta de hoje é levar a palavra. Como disse Paulo, 2 Timóteo 3, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos por tudo aquilo que já está revelado aqui. Não é por profecia extra, revelação misteriosa de Deus, como hoje acontece em muitas igrejas, muitos falsos profetas, abrindo a boca e dizendo que Deus está trazendo segredos ocultos, revelando para o povo. É muita mentira. A palavra de Deus vai dizer assim lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurados que crêem, os que guardam nas coisas que estão escritas neste livro. Não é nas coisas que os profetas dizem. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que lêem e guardam as coisas que estão escritas neste livro, porque o fim está próximo. Apocalipse 1:3. Dá uma lidinha lá. Temos que pregar o que Deus já mandou o povo, para o povo ouvir e crer o que está na palavra. Tudo que Deus quer que você saiba, que você pratique, que você faça, a decisão que você precisa tomar, está aqui já revelada. Tem gente que diz assim, vou para a igreja buscar uma palavra de Deus, buscar uma resposta de Deus. Vou para a igreja ouvir o profeta dar a resposta de Deus. Eu estou pedindo a Deus algo. Eu quero que Deus me oriente. Eu quero que Deus... Você vai ser enganado, enganada pelo diabo com essa ideia de buscar ouvir de Deus por alguém trazendo. Quer aprender de Deus? Vá meditar na palavra, vá examinar, vá conhecer o que Deus ele nos ensina. Ou então vá para um lugar buscar, não profeta, buscar o ensino da palavra, onde tenha homens que ensinem a palavra. Não esses lugares de movimentos, com reteté, com prá, com visão, com revelação de Deus. Você vai ser levado pelos ventos de doutrina, pelo engano de Satanás. Tem muita gente aí tomando direções, não pelas escrituras, pelo que já está aqui, orientado de Deus para nós. Tem muita gente aí tomando direções, pelo que ouve os homens dizer como se fosse Deus falando para ele. Cuidado. Olha que absurdo de falta de conhecimento. A irmã deixou o marido porque ela disse que pediu um sinal de Deus e Deus disse a ela que deixasse. Esse sinal foi de Deus ou do diabo? O que é que a palavra diz, irmão? Como é que pode alguém dizer, não, Deus me deu um sinal, Deus me revelou, Deus me deu uma direção? É mentira, irmão. Isso foi o que o teu coração queria ouvir. O diabo apenas satisfez a mentira do teu coração. O cara diz assim, não, eu deixei a mulher, arrumei outra, porque Deus disse que essa era a minha bênção. Mentiroso. O cara já está no segundo, no primeiro, no terceiro casamento e diz, eita, é bênção de Deus. É, não, mentiroso. Tu estás na mentira e na maldição do diabo. Ainda que você esteja bem, vivendo essa felicidade, vivendo nessa prosperidade, tu continua em maldição, porque só está na bênção de Deus quem está na palavra. Está entendendo, meu irmão? O povo está se perdendo. O verdadeiro pregador não tem aceitação nesse mundo. O verdadeiro pregador não é aceitável, não tem plateia para lhe ouvir, porque o povo quer ouvir fábulas. É o que Paulo diz lá, 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5. O povo não vai mais ouvir da palavra, vão querer ouvir pregadores que preguem segundo a sua vontade no seu coração, na sua concupiscência. Querem ouvir fábulas e fantasia. Paulo diz, Timóteo, tu se mantém na verdade. Não te embriaga com isso não. Muitos vão apostatar da verdade, dando ouvido a fábulas, mas tu permanece. Está entendendo, meus irmãos? Então, pregar o evangelho não é uma missão fácil, é uma missão árdua. É difícil, é estreita, é se expor, é se desgastar. Pregar o evangelho não é ter plateia, é ser rejeitado e desprezado pelo próprio povo de Deus, que não estão dispostos a ouvir a verdade. Amém? Então fica aí essa orientação para vocês, mandando a paz do Senhor aí para o meu irmão Edinaldo Nogueira. O profeta de Deus é muito criticado, o povo prefere viver no engano do que ouvir a verdade. É isso mesmo, meu irmão Edinaldo Nogueira.
Será que esses profetas que diz que é de Deus quer passar o que os profetas passou? Quer nada. Eles querem púlpito. Eles querem ambientes luxuosos. Até porque os profetas de Deus não tinham esse privilégio que esses tais profetas têm hoje. Só pregam em lugares luxuosos, grandiosos. Você sabia, irmão Adinaldo, que tem profetas aí que cobram um cachê imenso para pregar? Enquanto os profetas de Deus não ganhavam nada. Expunha suas vidas. Eles se desgastavam. Eles abriam mão do que tinha para perder para o mundo e ganhar com Deus. Paulo, ele não foi servir a Deus por interesse. Ao contrário, Paulo abriu mão de tudo que ele tinha. Do privilégio, da posição, dentro da religião, do glamour, da glória. Paulo tinha tudo isso. Paulo abriu mão para sofrer perseguição, padecer necessidade, viver perseguido, ser expulso das cidades por causa do evangelho. O povo está sendo destruído por falta do conhecimento. É verdade, irmão? Edinaldo Nogueira. É isso mesmo. Não querem. E por quê? Desprezam o conhecimento. O povo tem desprezado o conhecimento. Não aceitam a verdade de Deus. Estão com seus ouvidos abertos para os falsos mestres e profetas. O verdadeiro profeta não tem aceitação dentro dessas muitas igrejas. Não tem agenda. Não tem convite para pregar. O verdadeiro profeta é como o Senhor disse, é criticado e é desprezado. E é taxado como falso. Assim como foi Jesus também. Jesus foi taxado como um falso profeta, como do diabo. Não aceitaram ele, desprezaram ele. Quem fez isso? O próprio povo de Deus, os judeus. Está vendo aí como é sério isso? A gente tem que buscar cada dia mais em ser ensinado e aprender o que a palavra nos mostra. Para a gente sair do engano, irmão. A verdade é a palavra. Nós temos que conhecer a verdade. Então eu acho lindo, irmão Adinaldo, esse hino. Que fala sobre a mensagem. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Que Deus nos ajude a combater o bom combate da fé, ser fiel até a morte, para que alcançamos no final desta vida a tão grande esperança da eternidade com Deus, a vida eterna, pregando o evangelho e se mantendo firme nele. Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira? Fica na paz, varão. Deus é conosco.